Qual a verdade oculta por trás do Natal? Natal significa nascimento, nós sabemos disso. Tanto que tem o pré-natal, quando a mulher grávida começa a fazer um tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. Chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do Natal, antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento. Mas a verdade oculta é que não é o nascimento de Jesus. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos o mês, não temos o dia, não temos nenhuma referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir de Noé, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. E nós podemos também aproveitar para falar também de um tema bastante comum, que é fruto de muitas perguntas aqui para o Verdade Oculta. Quem é a mulher da nota de R$2? Quem é a mulher da nota de R$5? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa, de quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Vamos entrar na história? Então vamos retornar ao livro de Gênesis, no início da Bíblia. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, ele tirou as suas roupas, ele ficou pelado. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição, tinha um chamado Cã, ou Cão em algumas traduções. E esse filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos. Olha Jafé, olha Sem, lá está o nosso pai, ele está totalmente nu e bêbado, cá. Isso não agradou Noé. Os 2 irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai com rostos virados e pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé amaldiçoou o Cão. Jogou sobre ele uma maldição, sobre ele e sobre a sua descendência. Noé disse que Cão agora passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cão seria agora escravo dos seus irmãos e as gerações assim também por consequência. De Cão nasceu Canaã, os cananitas, os cananeus. E o que aconteceu? Estando fora dos planos de Deus, estando amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cão, ele andou por caminhos errados. E ele teve filhos. Um dos seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher. Você sabe a Hillary Clinton? Agora você sabe a Jezabel, aquela mulher do Acabe? Coloca as duas aqui assim, ó, uma do lado da outra. Essa mulher que esse rapaz conheceu, esse Cuxi, era uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Diga-se de passagem, a Jezabel, esposa de Acabe, ela era devota de Samiramis, a mulher de Cuxi. Está escrito na Bíblia. Continuemos. Pois bem, Cuxi então se casa com Samiramis, uma mistura de Jezabel com Hillary Clinton. Você sabe do que eu estou falando. E dessa união nasce uma criança.
nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler dos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades. Aquela cidade de Nínive, que o Senhor mandou seu profeta ir lá pregar contra ela, Jonas, foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades. E a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, o que era contrário ao que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e se espalhar sobre a face da terra e povoar a terra, e ele estava fazendo um processo inverso, ajuntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando, então, a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso o Deus Sol, o astro rei Sol, ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis. Essa famosíssima. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa. Porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesmo buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de tribo indígena. Isso está na Enciclopédia Britânica. Isso é história, fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, outra parte não. Mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele, matou-o, espedaçou-o e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Qual história? Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol, olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda, uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol. Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento. Isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Mas fora desse casamento. Porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala em Tamuz quando cita uma passagem em que as pessoas no templo, de costas para Jerusalém, adoravam a Tamuz.